Olá, caros alunos. Quero cumprimentá-los e agradecer ao professor coordenador Rony, do curso de Teologia da nossa instituição, pela oportunidade. É um prazer estar falando com vocês, alunos de Teologia, um pouco sobre liderança cristã. Cumprimentar também o professor da disciplina, professor Sérgio Higini, pastor da Igreja Presbiteriana Independente, da qual eu pertenço. Ele, inclusive, é presidente da nossa região aqui, do nosso presbitério, e tem feito aqui um excelente trabalho. Mas nós estamos vivendo dias muito complexos. Essa questão da Covid-19 está criando um transtorno gigante no mundo e levando a uma nova reflexão, quase que uma nova ordem mundial, mas uma reflexão de todos. A sociedade vivia de forma muito tranquila, nas suas vaidades, nas suas promiscuidades, olhando só para si, realizando seus desejos, seus sonhos, os mais adversos possíveis. E essa pandemia veio trazer uma série de limitações, enquadramento, quase que nos colocar dentro de verdadeiras prisões e criando uma série de problemas para vidas. Mais de 250 mil pessoas já morreram no Brasil. Eu, inclusive, perdi um sobrinho meu, um professor nosso aqui, que é formado em Direito, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, 3 livros publicados, um belo currículo. Esse sobrinho eu acompanhei desde os primeiros dias da sua caminhada, apoiei e incentivei. Com 47 anos, ele tombou semana passada pela Covid, deixando a esposa e uma filhinha de 12 anos. Então essas são as tragédias e nós estamos vivendo agora esses dias difíceis na família. Então cuidem-se, mas Deus está no controle. Eu creio que Ele, claro, Ele não está alheio a tudo isso, né? Está permitindo que isso ocorra exatamente para mostrar que o homem tem uma finitude. Nós não somos todo-poderoso, nós não somos o todo-poderoso. As nações gigantes cuidando da sua economia, preparando-se cada dia mais para guerras, etc. E a gente viu que isso não é tudo. Nós temos uma grande limitação e somos dependentes de um Criador. Bem, mas na época de crise surgem mais oportunidades ainda para a visão empreendedora. Inclusive, quero parabenizar o aluno Rafael Assis, que lançou um livro com o título Liderança em Crise. É muito comum nós mostrarmos essa frase crise e tirando o S, ela fica CRIE. Em época de crise, é a época que mais nós temos que criar, né? E é de fato para poder ter uma vida digna, participar da sociedade no presente momento, de forma adequada. Nós temos que estudar muito, aprender, porque nós vivemos, sem dúvida nenhuma, a sociedade do conhecimento, né? E a sociedade do conhecimento exige competência, habilidades, etc., muito mais do que isso, domínio de tecnologias as mais diversas, para podermos viver com dignidade dentro desse mundo atual. Do Salmos 119, versículo 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada para os pés é para clarear o momento ali focado, por onde estamos caminhando. E luz para o caminho é uma direção longa. Então nós cristãos temos que viver dentro dessa dimensão para podermos ser útil aqui enquanto estivermos vivendo, ver aonde estamos pisando e estarmos traçando a direção de longos dias de distância, ter metas e etc. O mundo vem se desenvolvendo numa velocidade muito, muito rápida. Até 1700, o trabalho todo era artesanal.
mas por volta de 1700 e pouco, entre 1800, foi inventada a máquina a vapor. Grandes transformações surgiram ali, porque a força do trabalho era exclusivamente a força física do ser humano e a força dos animais e dos ventos. Inclusive a mulher não tinha espaço nenhum no mercado de trabalho, a não ser no artesanal, porque dependia toda a força que se exige para produzir era feito através da força física. E a mulher, com a sua fragilidade, então não tinha seu espaço. Mas a partir da máquina a vapor, depois da eletricidade, a partir de 1800, 1900 já veio a máquina a combustível, a gasolina, diesel, etc., o automóvel, o avião, a produção não mais artesanal, mas a produção em série, e aí a mulher foi ocupando o seu espaço. Inclusive hoje é o Dia Internacional da Mulher, queremos parabenizar as mulheres do nosso curso de teologia, né? E realmente hoje exige-se a inteligência, e quando se fala em inteligência, a mulher tem igual do homem, e olha, em algumas áreas, melhor percepção ainda, né? Então realmente foi possível essa chamada igualdade de oportunidades, né? Porque biologicamente, e graças ao Criador, nós somos bem diferentes, porque cada um tem finalidades diferentes e ações diferentes um do outro, né? Bem, mas depois veio, a partir da metade do século passado, veio a computação, e hoje nós vivemos a era da inteligência artificial. Quando eu nasci na primeira metade do século passado, não existia nem televisão no Brasil. Vejam quantas transformações eu estou tendo a oportunidade de viver. Eu tenho dito que a minha geração é a geração mais privilegiada da história da humanidade, que eu nasci na época do quase nada, e hoje do carro autônomo, do celular, da filmadora, das facilidades que nós temos hoje. Hoje um celular tem uma potência maior do que um computador, um IBM 1130 da década de 60, que ocupava uma sala de 500 metros quadrados para instalar ali. Eu vi esse computador quando fazia matemática na Federal de Santa Catarina. Não cheguei a ver o computador, era proibido. Aquilo era tão enigmático, fazia algo tão surpreso daquela máquina que eu, como aluno, pude fazer a disciplina de Fortran, perfurar cartão, mas entregava numa portinha lá, não tive a oportunidade de ver. Hoje está na mão de todos nós máquinas que pesam 200, 300 gramas com a potência muito maior. Então essas são as transformações fantásticas que o mundo está vivendo, né? E nós chamamos hoje da Revolução 4.0, que é da inteligência artificial, da robótica, da internet das coisas, do wireless, e agora vamos ter ainda o 5G no sistema de comunicação, que vai dar uma velocidade muito maior, a computação quântica, computação nas nuvens, veículos autônomos, que eu já disse, robótica. Bem, enfim, está um quadro aí mostrando todas essas inovações. E nós não podemos ficar alheio a tudo isso de forma nenhuma. Nós temos que estar participando de todo esse movimento. Nós, como universidade também, temos que estar à frente de tudo isso. O ideal seria que estivéssemos criando, inovando dentro dessa perspectiva. Mas, infelizmente, no Brasil, a educação ainda tem um nível muito baixo, a escola básica é muito fraca, e quando chega-se na universidade, 70% dos alunos são um pouco alienados, 90% não praticam a verdade, colam, etc., né? Aprenderam a colar fortemente no ensino básico, né? A prova de tudo isso é que quando tem-se a prova do Enem, a gente vê que só 7,5% dominam matemática e 27% dominam língua portuguesa. E aí chegam na universidade e nós temos que fazer um grande esforço para podermos desenvolver esse aluno,
não é? Mas o mundo que se tornou desenvolvido, investiu em educação para valer, esses estão criando todas essas condições, todos esses elementos que está aí na tela, que vocês podem estar vendo, né? E estima-se que o conhecimento mundial de toda a humanidade dobre a cada 12 horas daqui para frente. É uma velocidade espantosa. E a igreja tem que ser motivada, os cristãos têm que ser motivados ao conhecimento, para ele não tornar-se um alienado deste mundo. Nós temos que ser agentes, não é, de mudança, de transformação, de acompanhamento de tudo, de participação e vivermos com dignidade no presente mundo. Também vivemos dentro dessa quarta revolução industrial. As máquinas já falam, traduzem, interpretam, já corrigem os próprios erros. Hoje existem pequenos equipamentos que pesam 100 gramas e que traduzem a língua que a gente está falando para mais de 40, 50 idiomas. Então, muitas profissões estarão desaparecendo rapidamente e outras estão surgindo dentro desse novo contexto, né? Como, por exemplo, a inteligência artificial intensificará a demanda por habilidades socioemocionais e cognitiva. Segundo John Kotter, a questão central nunca é estratégia, estrutura, cultura ou sistemas. O cerne da questão é sempre sobre mudar o comportamento das pessoas. Se nós não tivermos um domínio emocional, sociocognitivo, cognitivo é a capacidade de aprender, o socioemocional a capacidade de relacionamento, de trabalhar em grupos, de debater com ordem, progresso, respeito, disciplina, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. E o que Deus espera de nós, líderes cristãos, no dia de hoje, não é? Vamos ver. É que nós desenvolvamos as nossas habilidades. E nós temos muitas competências instaladas em nós, só que tem que lapidar. Estudar é um autolapidar-se, né? Tem uma frase de Daihatsu Ikeda que diz que o conhecimento engrandece a alma, lapida o caráter humano e induz a sociedade à paz. Então, o conhecimento é o solucionador de todos os problemas. Com o desenvolvimento do conhecimento no mundo, as grandes guerras acabaram. Até a década de 50, um país, quando percebia que era mais forte do que o outro, militarmente, ele invadia, dominava, tomava os bens, escravizava povos. Milenarmente foi assim. A partir da década de 50 do século passado, tudo isso mudou, porque a grandeza da nação não é mais a capacidade de fazer guerra, e sim de fazer ciência, desenvolver competências do seu povo, etc. Então, a disputa hoje está na capacidade de criar. E Jesus sempre nos estimulou através dos talentos, né? Como tem a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, né? Que diz que Deus nos dá habilidades segundo a nossa própria capacidade. Temos que desenvolvê-las diariamente. O versículo 15 especificamente, né? Que Deus nos dá habilidades segundo a nossa própria capacidade. E capacitação é uma questão horizontal. Eu tenho que me capacitar. E para me capacitar, sem dúvida nenhuma, é através do conhecimento, e do conhecimento em alto nível, estudando para valer, pesquisando, não ficar colando em dia de prova, não ficar pedindo para outros fazer o trabalho para a gente, etc. Para sermos autor da nossa própria história, nós temos que encarar o conhecimento de frente, não é? E os dons é uma questão vertical, mas habilidades é uma questão pessoal, é uma questão de atitude, de decisão de cada um de nós. E as profissões que estão surgindo e substituindo as tradicionais, mais manuais, mais físicas, etc., são aí o espírito de colaboração, solução de problemas,
É claro que para solucionar problemas nós temos que estar dominando todos os processos hoje para poder melhorar, criar novas alternativas, né? É liderança por influência, não por imposição, é um pensamento analítico e crítico ao mesmo tempo, mas aquela crítica construtiva, não a crítica aquele que critica tudo que está posto, né? E outra, se eu criticar o que está posto, eu tenho que ter proposta melhor. Só tenho o direito de criticar quem tem proposta melhor, né? E para ser líder, ele tem que saber mais do que o grupo todo, né? Porque ele tem que ter as melhores proposituras, sem dúvida nenhuma, né? Agilidade e adaptabilidade, capaz de se adaptar a processos diferentes rapidamente e tal. Iniciativa e empreendedorismo, né? Criatividade e inovação, comunicação oral e escrita eficaz, capacidade de falar em público. Nisso a igreja é muito importante para nós. Eu sou fruto disso. Eu vim de uma família muito pobre, zona rural. Cheguei na cidade aqui em Maringá com 10 anos de idade, de Maringá, da zona rural para a cidade. Era extremamente tímido, pobre demais, as roupas muito simples. E lá na igreja eu ficava num cantinho, lá no fundo. Parece que eu era a pior pessoa de todos, né? Questão da baixa da autoestima. Dentro de poucos 2, 3 anos ali, os líderes começaram a olhar para mim, me dar um texto para mim ler, me dar um desafio, e eu fui aceitando. Quando eu tinha 16 anos, eu era líder da mocidade, aprendendo a falar em público, cantar em coral, participar. Então, um dos principais pilares do meu desenvolvimento, principalmente nesta área da comunicação, sem dúvida nenhuma, foi a igreja. E a igreja evangélica trabalha muito com teatro, música, artes lá na frente, etc., envolvendo desde as crianças e adultos, etc., né? Então aproveite essas oportunidades, que é uma forma de estarmos desenvolvendo esse talento que é muito importante. A flexibilidade também, né? Adaptabilidade, já falamos, acesso e análise de informações, estatística, gente. Você tem que estudar bastante estatística para poder interpretar dados, analisar dados, para poder avançar rapidamente, porque a gente, para administrar, seja lá o que for, até mesmo para administrar uma igreja, nós temos que ter o maior número de informação, saber usar, saber organizar e ter atitude em cima das informações que tem. Isso na empresa, na igreja, em qualquer lugar. Temos que coletar todas as informações possíveis e organizá-la. E aí entra a estatística, né? E a visão de negócios em inteligência artificial. Esta é a frase que vai prosperar aí fortemente nos próximos tempos aí, né? E aprender o fazer também, né? Botar a mão na massa. Teoria e prática para valer. Eu não me esqueço da minha primeira professora, quando eu fui alfabetizado já aos 10 anos de idade, numa escola que é próxima, inclusive, da nossa instituição, e ela ensinou a gente a fazer uma sandália de corda. Comprar uma cordinha fina, um fio, ir trabalhando e tal. Eu nunca me esqueci disso. E me empolguei com aquilo ali. E comecei a fazer, falei para minha mãe, eu vou montar uma fábrica de chinelo aqui na minha casa. Parecia com a alpargata ródia daquela época, né? Mas aí fui para o segundo ano, tive outras motivações, né? Mas esses dias, brincando numa palestra para mais de 1000 professores, eu disse que se eu tivesse montado aquela fábrica lá em 1957, talvez hoje eu teria uma empresa como a Havaiana, Grandene, viu só? Mas é isso, tem que ter sonhos e tem que lutar por eles, desanimar jamais, né? Tem que olhar sempre para o futuro, né? E Deus colocou o ser humano em um jardim cheio de beleza e pronto para ser cultivado. Então a gente tem que botar a mão na massa, com bastante conhecimento teórico e ter a prática, o make, né? Se não tiver a prática, não souber manipular os dados, pouco vai adiantar. O jardim é lindo, mas um jardim, para ser bonito, ele tem que ser cuidado. Tem que ser adubado a terra, tem que ser passar veneno nas plantas, plantar, cuidar,
tirar as plantas velhas, renovar, fazer novos canteiros. Não só o jardim do Éden Deus colocou para nós cultivarmos, mas toda a terra, todo o plantio. Hoje a gente consegue plantar em larga escala, produção de alto nível, por hectare, etc. Mas tudo é fruto de muito estudo, muita pesquisa, muito experimento para estar desenvolvendo condições para uma produtividade muito elevada. Olha, pessoal, maná pronto no céu, maná pronto só teve uma vez. Ele caiu do céu, ainda porque o povo estava caminhando e era deserto. Fora isto, não tem jeito. Nós temos que ir à luta e fazer bem feito a nossa parte para podermos colher bons frutos, né? O ser humano tem que ser frutífero e precisa de todas as forças básicas do caráter. É outra questão séria, né? É a ética, é o caráter, não é? É a lisura naquilo que nós estamos fazendo, né? O ser humano frutífero precisa de todas as forças do caráter. Segundo Aristóteles, lhe dava o nome de virtude. Virtude, nós temos que ter essa virtude. E claro, principalmente nós cristãos, não é? E infelizmente nós temos vários cristãos aí, políticos, alguns, muita gente séria na política, muitos cristãos sérios, mas temos deputado aí sendo caçado, cristão, lá no Rio de Janeiro um líder político lá de um partido que está preso, pastor, outra pastora lá que está sendo indiciada por assassinar o marido. Infelizmente está tendo uma certa contaminação e o mundo aproveita esses casos raros, esporádicos, para tentar nos rotular, né? Mas não devemos temer isto, né? Temos que ter essa coragem, fé, determinação de falarmos da nossa fé, do nosso Cristo, a tempo e fora de tempo. Segundo um pensador chamado Ítalo, Deus vocaciona as pessoas, mas o despertamento dessas vocações se dá durante a formação do ser humano, portanto, durante o processo educativo. Todos nós temos algumas facilidades numa área ou na outra ou em outra, mas é através do conhecimento que nós vamos, do processo escolar para valer, daquilo que a gente acrescenta com mestrado, doutorado, leituras de livros, os mais diversos, pesquisas, debates, enfim, é um movimento constante para podermos realmente estarmos desenvolvendo essas vocações que Deus nos dá, né? Busque o conhecimento, procure sabedoria. Sabedoria, procure conhecimento como se procura prata ou um tesouro escondido. Isso é Provérbios 2:4. A Bíblia está cheia de textos que falam sobre conhecimento, sabedoria, etc., né? Também em Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aprender a superar a nós mesmos. Quem segue o mesmo caminho todos os dias vai chegar sempre no mesmo lugar. Então nós temos que ter coragem de estar fazendo escolhas, é claro, a nossa vida é feita pelas nossas escolhas, não é? Para isso a gente tem que saber fazer as melhores escolhas e para isso nós temos que estar preparados e fundamentados biblicamente e intelectualmente no conhecimento que está posto no mundo para fazermos de fato as melhores escolhas, né? Já disse, vou reforçar que o líder tem que ter conhecimento acima da média. O empreendedor tem que ter conhecimento acima da média, porque ele tem que mudar o que está posto. E se não tiver conhecimento, não terá boas propostas para solucionar os problemas postos, né? O conhecimento ajuda o líder a enxergar em todos os ângulos. O líder é aquele que percebe tudo que está ocorrendo ao seu redor, mas muitos parecem que são como o cavalo quando está puxando a carroça, é colocado aqui um tapa-olho, uma parte de couro aqui, chamava de tapa mesmo, né? Ele só consegue enxergar unidirecionalmente. O conhecimento vai alargando a visão, dando uma visão holística para o ser humano.
ele começa a perceber tudo que está ao redor e tomar atitude, agir. Nesse momento mesmo de pandemia, é impressionante o que eu tenho ajudado as pessoas a encontrar um bom médico, a fazer um exame rápido, a pagar uma consulta no melhor especialista, etc. É um movimento enorme, meu telefone toca várias vezes por dia de gente pedindo apoio, socorro, suporte, porque nem os médicos, os pneumologistas estão sobrecarregados, os hospitais estão lotados e tal, e eu tenho me movimentado diariamente apoiando pessoas. E é claro, também temos toda a nossa rede de professores e funcionários que estamos atentos para apoiá-los quando estão em dificuldades, principalmente nesses dias provocados pela pandemia. João 8,32, muito citado aí nos últimos tempos, né? Que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É libertação. E essa verdade é conhecimento para valer, porque uma pessoa que é chamada ignorante não é uma ofensa, né? É aquele que ignora os fatos. Ele não tem nem como praticar a verdade, ele não desenvolveu a mente para poder fazer uma avaliação mais leve e tal, né? É libertação das mazelas desse mundo, né? É uma libertação no sentido horizontal e vertical. Então devemos estar muito atentos a essas questões, né? E para superar os desafios, todos nós temos, né? E Sócrates diz que a vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Então nós temos que estar dispostos a encarar desafios. Os desafios fazem a gente crescer pessoalmente, intelectualmente, em todos os sentidos. E para isso nós temos que ter sonhos, termos garra, planejamento, liderança e empreendedorismo. Aí nós vamos vencer os desafios com facilidade. Há dois tipos de sonhos, né? É claro, muitos, mas vou citar dois. Quando estamos dormindo, não temos controle sobre a mente, é algo fantástico, não é? Tem hora que temos sonhos lindos, parece que a gente está no pico da montanha, nos lindos campos, etc., né? Mas tem hora que esses sonhos descem lá no subsolo do nosso consciente e arranca cada coisa terrível, que a gente acorda no sufoco, suado, parece que o corpo todo sofreu tudo aquilo que foi sonhado. E, com certeza, tem alguns sonhos tão pesados que jamais a gente imaginou ou viu, mas sonhamos. Mas vamos deixar para os especialistas os sonhos quando estamos dormindo e vamos pensar nos sonhos quando estamos acordados. Esses são os sonhos que nós temos que sonhar, traçar metas, nos organizarmos e lutar por eles. Goethe diz que quando o ser humano tem sonhos e coloca toda a força de sua alma em seus sonhos, o universo conspira em seu favor, em nosso favor. E eu acrescento, como criacionista, que o Senhor do universo conspira em nosso favor quando realmente os nossos sonhos são sinceros e nós colocamos a nossa força, a nossa paixão naquilo que fazemos, ou nos apaixonamos por aquilo que fazemos, os sonhos são realizados. É claro que isso tem que ser sonhos viáveis também, né? A vida é um grande sonho. Viver é a arte de realizar esses sonhos. Garra é a capacidade de perseverar e produzir resultados além do puro talento, da sorte ou das eventuais derrotas. Tem gente que acha que não tive sorte e tal. Sorte e azar não existe, gente. A sorte é quando uma pessoa preparada encontra uma oportunidade. E o azar é quando uma oportunidade encontra uma pessoa despreparada. Não vai dar certo. É claro que existe contextos, existem cenários, crises, etc., tal, mas nós não podemos transferir a culpa. Quem constrói a nossa sorte somos nós mesmos. E as pessoas que não querem levar a sério, não têm essa garra que precisa ter, ele transfere a culpa. O problema é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é minha mulher, é não sei o que lá, é a crise. Tudo participa, favoravelmente ou desfavoravelmente. Mas eu sou o construtor da minha estrada. Outros não vão pavimentar a minha estrada, porque ela é feita de decisões, de paixão,
E a garra é também uma combinação única de paixão e determinação. Essa determinação ninguém coloca na gente. Gente, eu sou fruto disso, né? Eu já falei da família pobre que eu venho, uma grande família de trabalhadores rurais. Quase ninguém estudou na época. Mas meu pai tinha um sonho para com os seus filhos e, claro, estimulava. Ele tinha 2 anos de escola, mas tinha uma biblioteca em casa. Minha mãe também não tinha escolaridade, mas era uma mulher que lia muita Bíblia, adquiriu sabedoria. E quando eu tinha 10 anos, meu pai resolveu mudar para a cidade para que os filhos pudessem estudar. Eram 7 filhos, depois vieram mais alguns. Eu sei que eu fui o primeiro, eu sou o 4º da lista, mas fui o primeiro a não parar, fazer o antigo ginásio, o científico, fazer faculdade. Mas quando eu estava lá entrando no científico, meus irmãos mais velhos e mais novos começaram a entrar atrás e a gente estimulando. Na década de 70 e 80, eu e meus outros 8 irmãos concluímos a faculdade, de uma família muito simples e uma grande parentela, e eu sempre procurei estimular a todos a estudar, mas ninguém quis encarar para valer. E hoje eu tenho um monte de primos aí que eu ajudo com cesta básica, com dinheiro, etc., porque acabaram se aposentando quase com um salário mínimo, outros nem aposentar conseguiram, trabalhando de guarda, pedreiro, servente, etc. Tudo bem que o mundo precisa dessas pessoas, mas mesmo dentro dessas profissões, se você se especializa, estuda e é um profissional que faça bem feito, consegue encontrar o seu espaço. E é treinamento, né? Tem um provérbio japonês que diz que treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham. Porque muitos sonham, mas não praticam, não têm ações para isso. Dorme demais, não tem disciplina, tem a final de semana da cerveja. A juventude hoje está mergulhando na cerveja, na festa, na promiscuidade, na droga, na sexualidade desenfreada. Parece que o mundo, parece que eles não têm nem futuro, tem que viver tudo hoje, essa coisa da natureza do ser humano, ao invés de ter ordem, disciplina, etc., né? Nós precisamos ter a disciplina do tempo, do corpo, da mente, para podermos ter sucesso. Quem não tem disciplina não vai para frente. Esse é um aspecto que eu tenho trabalhado muito com os meus alunos. Disciplina. Para estudar precisa ter disciplina. E nós temos um país tropical com muito sol o ano inteiro, costa marítima de 7, 8 mil quilômetros, que induz muito ao ócio, ao lazer, ao futebol, à praia, à beer, à pouca roupa, à sexualidade. Por isso, se vocês observarem, a maior parte dos países quentes são subdesenvolvidos. Na Europa, Estados Unidos, os países frios, as pessoas se vestem mais, ficam mais em casa, têm mais tempo para estudar. E aqui o lazer, o convite ao lazer é muito forte e a gente tem que renunciar um pouco disso. Conforme eu já disse, estudar é o autolapidar-se. Tem que sofrer um pouquinho emocionalmente, ou às vezes até fisicamente, para estudar, né? Vencedor. O que vem no final? Dor. Não se vence sem dor. Tem que ter um pouco de dor. O grande desportista, ele tem dores, ele treina muito, dores físicas, literalmente. E para vencer tem que treinar muito, né? É o que está escrito aqui. Treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. E então, viva o que eles sonham. Torne realidade o sonho de ser um vencedor na sua vida. E é claro, para isso temos que saber planejar. E o que é planejar? É organizar os sonhos. É uma arte. Quem faz um bom planejamento já começou a realizar parte das tarefas. Não saia caminhando aleatoriamente. Organize. Quando nós vamos fazer uma caminhada, nós pegamos a mochila, pegamos o cantil com água, nos organizamos, um sapato certo e tal. Isso é planejar.
Saia de qualquer forma e tente fazer alguma coisa. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então, busque os meios necessários, planeje os recursos, organize um fluxograma, busque os meios de marketing, de venda, veja como é que vai ser realizado, teste, faça alguns testes, reorganize de novo, planeja de novo e vá em frente. É possível, querer é poder, quem quer arruma um caminho, quem não quer arruma uma desculpa e quase sempre terceiriza a culpa. E o tempo se vinga de quem age sem contar com a sua colaboração. Acabou. É aquilo que eu já disse agora, um pouquinho. A disciplina do tempo. Isso é fundamental, é levantar cedo, é dormir na hora certa, não é dormir 8, 10 horas por dia não, é 6, 7 horas e organizado. O que é que você vai fazer de hora em hora? O líder deve liderar primeiro a si mesmo, né? É ter domínio da sua vontade, ter controle do seu ser lá, natural, não é? E fazer com que o ser cristão prepondere sobre o ser humano natural, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 7. Então nós temos que dominar a nós mesmos primeiro, disciplinar a gente mesmo, né? Disciplinar a nossa vontade, para que seja realizada a vontade de Deus em nós. E Deus quer, sem dúvida nenhuma, o melhor em nós. Por isso que o líder deve liderar primeiro a si próprio, para depois pensar em liderar os outros. Gosto muito dessa imagem que está aí, que o homem não pode fazer-se sem sofrer, pois ele é ao mesmo tempo o mármore e o seu escultor. Para isso nós temos que ter uma autoestima elevada. Como eu sofri com a minha baixa estima, a baixa da autoestima, né? Nós temos que ter uma autoestima elevada. Eu sofri muito com a baixa da minha autoestima. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Então, nós temos que vencer essa questão da baixa estima. Às vezes é porque vem de uma família muito simples, às vezes é porque teve muita pobreza, às vezes é porque vem de traumas muito sérios lá, rejeição. A família foi até normal, mas cada um tem uma percepção diferente do contexto que está ali. Dentro de uma mesma família, um tem uma estima elevada, outro tem uma baixa estima enorme, um se sentiu amado, outro se sentiu rejeitado. Depende de cada um como é que recebe as informações e tudo isso influencia no nosso comportamento de adolescente, de jovem, de adulto. Tudo isso vai ficando gravado no subconsciente e vai energizando o consciente. Tem ainda as tragédias da vida, abuso, etc. Quantos já passaram por isso na infância, na adolescência, etc. Mas a gente tem que vencer isso. Nós temos que fazer uma análise profunda da nossa mente e temos que reconstruir, remoldar. Nós temos que nos entregar a Cristo, porque Ele é o leiro e nós somos o barro. Deixar Ele reconstruir aquilo que não foi bem construído em nossas vidas, né? Para podermos realmente ser altivo, confiante, líder, alegre, feliz, espontâneo, e não uma pessoa chata, amarga, que só vê tudo de forma negativa. Esse não tem futuro. Perseverança não é uma corrida longa, são muitas corridas curtas, uma após a outra. Ou seja, a cada dia você tem que superar a você mesmo. Eu digo que eu tenho que superar a mim mesmo todos os dias. É por isso que eu comecei uma escola muito pequena e hoje era uma das maiores do Brasil. Para isso eu tive que me superar todos os dias. Faça isso e você vai colher excelentes frutos na sua caminhada da vida. O perfil do empreendedor, vou deixar aí na tela. Realmente
é muito amplo, né? Mas lendo rapidamente, né? Primeiro o empreendedor tem que criar valores para a sociedade. Esse é o valor do empreendedor. O empreendedor muda o que está posto ou melhora o que está posto, né? Tem que ser determinado e dinâmico, tem que ser organizado, tem que buscar o conhecimento, tem que explorar as oportunidades, tem que ter relacionamento, network e tal, tem que ser otimistas, líder tem que ser formador de equipe, tem que fazer diferença onde está, tem que saber tomar as decisões e tem que ser visionário. Só que daria para discutir muito em torno dessa tela, que ela é muito interessante. Em Provérbios 29, 18, diz que onde não há visão, o povo perece. E a visão é dada pelos líderes, e todos nós temos a responsabilidade perante Deus de sermos líderes e dar visão para o povo, para que o povo não pereça. Devemos buscar a Deus a força para mantermos a disciplina. Somente aqueles que disciplinam a si mesmo para buscar a face de Deus mantêm claro a sua visão. Isso é de John Stott, um grande teólogo que viveu até a primeira década deste século. Um homem impressionante, deixou muitos livros escritos. Eu agradeço a Deus, né, por ter me permitido esse desenvolvimento, né? Inicialmente queria ser pastor, mas não tive a mínima condição, que tinha que sair fora de Maringá para poder fazer teologia. Minha família não tinha condições de me manter. Eu sei que, assim, quando eu terminei o científico também, me casei, pensei quando estava fazendo científico, que é o ensino médio, fazer medicina, mas nem tinha aqui em Maringá, foi outra situação. Bom, enfim, quando terminei o ensino médio, eu casei com 21 anos. E minha esposa também estava terminando o ensino médio. E aí nós fomos à luta. Fui estudar numa cidade vizinha aqui, trabalhava numa retificadora de motores. E aí, minha gente, era 9 horas por dia naquela época, tinha uma bicicleta. Quando eu casei, eu tinha uma bicicleta, era o meu meio de transporte. E minha esposa teve coragem de casar comigo. Estamos juntos, graças a Deus, há 52 anos de história conjugal. Mas, dentro dessa visão aí, eu consegui fazer matemática, fiz 2 anos em Maringá, 2 anos em Florianópolis, porque eu queria terminar na faculdade de renome, e entrei na Universidade Estadual de Maringá para dar aula logo em seguida, não tinha nem preparado adequadamente, mas eu fiquei 8 anos e meio numa retificadora, e aquela retificadora me deu experiência de comprar peça, vender peça, entender de motores, de acessório, ir para São Paulo. A primeira vez que eu fui a Londrina foi a serviço da retificadora, e São Paulo, mesma coisa, né? E aquilo foi me abrindo os horizontes, e a igreja me dando o desenvolvimento da comunicação e a escola me dando os conhecimentos formais. E aí eu fui me desenvolvendo. Eu sei que logo depois que eu terminei a faculdade, entrei já para dar aula na universidade, mas procurei buscar outras ações. Descobri aí uma entrega de encomendas para a empresa de ônibus, fui lá na empresa de ônibus, em pouco tempo consegui pegar o serviço de entrega, mais 6 meses eu estava entregando encomendas para a Aviação Garcia, que fazia São Paulo, Maringá e toda a região. Eu já estava com uma bicicleta de carga, etc. Comecei com uma Kombi e estava com uma frotinha Fiat Fiorino entregando encomendas em 16 cidades. Mas resolvi não parar aí, falei, um cliente só. Dali a pouco eu descobri que o Correio fretava carro, fui atrás, consegui ganhar uma concorrência para 2 veículos, tive uma frota de quase 200 veículos na década. Isso eu comecei minha primeira empresa com 28 anos de idade. E na década de 70, 80, vendi em 98, 8 anos depois que eu comecei a Unicesumar. No mesmo período tive uma construtora de malotes, construtora de prédios, fiz 8 edifícios na cidade de Maringá. Não parei, sempre buscando alternativas. E a Unicesumar, comecei em 1990 com 2 cursos, 180 alunos. Nós estamos começando esse ano com 330 mil alunos espalhados por todo o Brasil e em 5 campos universitários. Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Corumbá. 2 faculdades de medicina, mais de 350 vagas de medicina
nas 2 faculdades. Enfim, quando eu pensei em ser médico não foi possível, mas hoje eu estou formando 350 médicos por ano. Quis ser pastor, não deu certo naquela época, mas já formei milhares de pessoas em teologia e uma grande parte desses foram ordenados nas suas igrejas, estão prestando um grande serviço para o reino de Deus. Então a gente tem que ter sonhos, lutar, e Deus vai colocando as oportunidades e tal. Mas se você não for em frente para valer, você não vai conseguir chegar lá. E está aqui os nossos campos, etc., para vocês darem uma olhadinha. Vocês já viram em outro material da instituição. A formatura é um lindo dia, não é? E assim por diante, nós estamos trabalhando. Inclusive, na própria igreja que eu estou e sou presbítero, eu fiquei olhando, essa igreja precisa crescer. Eu peguei uma instituição com 180 alunos, levamos ela a mais de 300 mil alunos em 30 anos, 31 anos agora. Então, ano passado, nós organizamos um texto para o desenvolvimento da igreja, que são diretrizes para a melhoria da qualidade dos serviços da igreja, né? Vou dizer só algumas ações, vou colocar na tela para vocês ver tudo tranquilamente, mas uma das primeiras ações, primeiro, eu não tenho em mente ser um servo mau e negligente. Onde eu estou interferindo, ajudando, apoiando, buscando novas alternativas. E uma delas é criamos um instrumento de supervisão de ações pastorais, levando ao engajamento pleno das ações da igreja. E aí vem vários itens. Os pastores e obreiros deverão fazer apontamentos cotidianos de suas atividades, subdividindo-se de hora em hora. Os pastores de tempo integral, nós temos 5 na nossa igreja, e mais um de tempo parcial. Temos vários missionários de tempo integral na área da criança, do pré-adolescente, do adolescente, do jovem. Então, de hora em hora, a semana inteira, claro, ele tem o dia de folga, etc. Se ele foi preparar mensagem, ele vai colocar ali. Se ele foi preparar texto, se ele foi montar cenário, mas de hora em hora ele tem que preencher durante 8 horas por dia o que ele está desenvolvendo. Então, nós conhecemos hoje o trabalho de todos eles. O item B, os pastores, quando não tiverem atividades externas, deverão cumprir o seu tempo de trabalho nas dependências da igreja. A qualquer hora que chegar um membro ali, ou uma pessoa precisando de um apoio, de uma ajuda, de uma palavra, tem que ter pastores ali na igreja. C, os pastores, nas apresentações dos cultos, deverão utilizar trajes formais. Até isso, né? Como é horrível, pessoa com a calça jeans meia manchada, não sei o que lá, uma camiseta com uns dizeres que nem ele sabe o que está escrito lá, etc. Então, ele tem que ter uma postura, né? Inclusive, o item D diz que no início e no final de cada culto e em outras atividades, os pastores deverão se posicionar de forma estratégica no templo, de forma a complementar o maior número de pessoas possíveis. Então, acabou o culto, um pastor fica numa saída, outro fica na outra, outro fica no meio, cumprimentando, sorrindo, pegando na mão das pessoas, perguntando se está tudo bem, etc., né? E assim vai. O documento é relativamente extenso, vou disponibilizar. E nessa época de pandemia, que a gente não conseguia mais ver todos os membros da igreja, acertamos na reunião do conselho que mensalmente os 10 líderes remunerados da igreja vão ligar para todos os membros de forma organizada, e o grupo de liderança não remunerada faz um upgrade, ligando também 10, 20, 30 ligações, cada líder, cada presbítero, além daquelas feitas sistematicamente, perguntando se está tudo bem, etc. Aí, numa dessas reuniões, um dos pastores falou, mas vários não atendem o telefone. Eu falei, meu Deus, não atendem? E ninguém vai poder ir na casa dele para ver o que está acontecendo? Se ninguém puder ir, vão contratar um motoboy para ir lá bater na porta, ver se ele mudou de lugar, se ele morreu lá dentro, se ele está precisando de assistência, fazer um novo cadastro dele. Gente, ninguém pode ficar sozinho, principalmente nesse momento de crise. Criamos também uma conta social para apoiar as pessoas que perderam emprego, que estão doentes, os membros da igreja. Ninguém pode sofrer e ficar nesse contexto e ficar isolado. A igreja tem que dar as mãos, estender os braços, ser realmente um sistema colaborativo de apoio para valer. Isso faz parte de visão de liderança.
Bem, que Deus abençoe a todos vocês. Algumas perguntas poderão mandar por e-mail, reitor@undecesumar.edu.br. Um grande abraço a vocês, grande sucesso. Espero encontrá-los dentro de algum tempo, nesse momento lindo que é a colação de grau. Abraços.